Olá, dou-vos as boas-vindas a este curso intitulado Seguros e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reporte dos ODS pelas empresas de seguros. O meu nome é Margarida Lima Rego, e sou titular do módulo Jamonet sobre Direito dos Seguros da União Europeia, Desafios na Era dos ODS, que é um módulo financiado pela União Europeia, Programa Erasmus+, alojado aqui na Nova School of Law, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Este módulo é o último de 3 que disponibilizamos ao mercado e versa sobre objetivos de desenvolvimento sustentável e também sobre ESG. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Reconhece a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões como o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós abreviamos pela sigla ODS, e 169 metas dentro destes 17 objetivos. Esta missão é a mais valiosa de todas as missões. Os ODS baseiam-se na ideia de que o desenvolvimento social e económico mundial deve ser construído sobre os princípios da sustentabilidade ambiental, social e económica. E aqui é que entra esta outra sigla que interage com a primeira, a sigla ESG. Estes ODS surgem na resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU em 25 de setembro de 2015, intitulada Transformar o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Transcrevemos aqui o apelo constante da secção 67. A atividade empresarial, o investimento e a inovação privados são os grandes motores da produtividade, do crescimento económico inclusivo e da criação de emprego. Reconhecemos a diversidade do setor privado, que inclui tanto as microempresas como as cooperativas e as multinacionais. Exortamos todas as empresas a aproveitarem a sua criatividade e inovação para resolver os problemas relacionados com o desenvolvimento sustentável. Ora bem, os ODS surgem numa lógica institucional pública, de políticas públicas. No fundo, são um resumo dos principais problemas que afetam a humanidade, mas procuram envolver também o setor privado com esta ideia de que só todos juntos, unindo os nossos esforços, é que conseguiremos ter sucesso nesta nobre missão. Antes mesmo destes ODS, que surgem, como referi, em 2015, havia um antecedente claro, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, sigla ODM, que ocuparam o período entre o ano 2000 e o ano 2015. Aqui, nesta fase, tínhamos apenas 8 objetivos, em lugar de 17, também estabelecidos pela ONU na Cúpula do Milénio, no ano 2000, com base na Declaração do Milénio. Ora bem, neste contexto, ou seja, antes mesmo dos ODS serem estabelecidos e da Agenda 2030, já nas Nações Unidas tinha dado aso ao Pacto Global, lançado pelo antigo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, em 2000, com o objetivo de reunir as empresas e as Nações Unidas para tomarem medidas que promovam os objetivos sociais. O Pacto Global das Nações Unidas pretende ser a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo. Trata-se de um apelo às empresas para que alinhem as suas estratégias e operações com os princípios universais em matéria de direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção e tomem medidas que promovam os objetivos sociais. Em 2012, na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, também foram lançados os princípios para seguros sustentáveis da UNEP, aqui já no setor dos seguros. Sobre estes, vamos falar
na segunda parte desta apresentação. Quanto à sigla ESG, foi precisamente neste contexto, no contexto do Pacto Global das Nações Unidas, em 2004, que surgiu pela primeira vez a referência ESG, com a publicação do relatório Who Cares Wins, em parceria com o Banco Mundial, promovido por Kofi Annan também, então secretário-geral da ONU. A seguir a esta publicação e à introdução das preocupações ESG, surge em 2006 o lançamento dos princípios para o investimento responsável, apoiando a integração ESG no mercado financeiro. Ora, se fizermos esta contraposição entre ESG e ODS, percebemos que, como referi há pouco, os ODS são metas globais definidas pelos países membros da ONU com foco em políticas públicas e no progresso social. Portanto, há aqui uma mentalidade mais institucional, governamental. Já os ESG são mais voltados para o mundo empresarial e financeiro, servindo especificamente como critérios para avaliar o desempenho sustentável e ético das empresas. Ora, sumariando aqui esta parte, olhando para a linha do tempo, vemos que eles surgem e se desenvolvem mais ou menos em paralelo. Refiro-me ao lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milénio no ano 2000, depois em 2004 temos o surgimento do termo ou da sigla ESG no quadro do Pacto Global da ONU. Depois, em 2006, os tais princípios para o investimento responsável. Depois, em 2012, na Conferência do Rio +20, uma proposta de criação dos ODS, que então surgem em 2015 com a substituição dos ODM pelos ODS com a Agenda 2030. Em paralelo, os ESG ganham força e passam a ser cada vez mais usados no setor empresarial, e por aí adiante. Entretanto, surge a pandemia, que reforça a importância dos ODS. Os ESG tornam-se cada vez mais prioritários no mercado financeiro global, e neste momento, 24-25, chegámos a metade do caminho para a Agenda 2030 e a ONU chama-nos a atenção para a necessidade de acelerarmos o nosso contributo, sob pena de não conseguirmos atingir os objetivos em 2030, e, por outro lado, vão crescendo as exigências de transparência e padronização em relatórios ESG e surgem novas normas exigindo reportes nesta matéria. Daí também o interesse e a importância de um curso dedicado especificamente aos reportes, né, no setor dos seguros. E qual o papel da indústria seguradora na prossecução de cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são 17? São estes que aqui vemos no ecrã. Ora bem, na verdade, só um destes objetivos, o 8º, dedicado ao trabalho digno e crescimento económico, é que refere explicitamente, na sua meta 8.10, refere-se explicitamente aos seguros. Esta meta inclui o objetivo de expandir o acesso a serviços de seguros para todos. No entanto, se apenas um em 169 metas refere explicitamente os seguros, é mais importante considerar o potencial implícito, muito mais amplo, do setor para desempenhar um papel fundamental nos esforços coletivos da sociedade para cumprir os ODS. Alguns exemplos para terminar. O ODS 1 visa acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todo o lado. Ora, os seguros são fundamentais para fazer face aos riscos catastróficos, de modo a que estes não levem milhões de pessoas à pobreza. Há aqui um importante papel preventivo do setor dos seguros em matéria de cumprimento e contributo para o ODS 1. O ODS 2 visa erradicar a fome no mundo. Aplica-se exatamente o mesmo raciocínio, a importância da prevenção e da existência de acesso a seguros para que milhões
possam evitar cair na pobreza ante uma catástrofe natural ou humana. O ODS 3 tem como objetivo a boa saúde e o bem-estar. O papel dos seguros de saúde na prestação de cuidados de saúde a preços acessíveis a muitas pessoas levou alguns a defender que estes devem ser protegidos como um direito humano básico na atualidade. O ODS 10 visa reduzir as desigualdades. O seguro de vida é fundamental para facilitar o acesso de milhões de pessoas ao crédito hipotecário por conseguinte, ao crédito à habitação a preços acessíveis. E poderíamos continuar aqui por muitos minutos com imensos exemplos de como os seguros podem contribuir para a prossecução de todos estes objetivos, a ponto de já desde a década 60, haver quem defenda que o mundo chegou à era dos seguros. E dizia já o filósofo francês François Evalde que o seguro e o seu princípio subjacente de domar o acaso através da lei dos grandes números são o verdadeiro núcleo da sociedade moderna. E aqui ficamos nesta primeira parte. Muito obrigada. Ora bem, e agora se não levarem a mal, eu vou precisar de beber água. Não sei o que é que se passa hoje, mas estou cheia, cheia de sede. Podemos fazer uma pausa? Aqui estou. Ora bem, vamos agora falar de seguros sustentáveis. Referi há pouco, na sessão anterior, que uma das principais iniciativas no setor privado eram os princípios para seguros sustentáveis. De facto, foram lançados na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2012, e servem como um quadro global para o setor dos seguros abordar os riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governação. A iniciativa é a maior iniciativa de colaboração entre a ONU e o setor dos seguros. O trabalho pioneiro inclui a Aliança de Seguros Net Zero, o Mecanismo de Seguros Sustentáveis do Grupo dos 20 Ministros de Finanças Vulneráveis, V20, a investigação sobre seguros positivos para a natureza, o desenvolvimento de guias ambientais, sociais e de governação, ASG ou ESG, bem como o trabalho de apoio à implementação das recomendações do Grupo de Trabalho sobre divulgações financeiras relacionadas com o clima e relevantes para quadros. Agora está aqui. Tapado, bem, como o Grupo de Trabalho sobre divulgações financeiras relacionadas com a natureza. Bom, um, importa então perceber que estes princípios surgiram em 2012 e visam aplicar, ou seja, ainda antes dos ODS, estamos ainda na era dos ODM, nos Objetivos de Desenvolvimento para o Milénio, visam adaptar estas preocupações ao setor dos seguros. E então o que é um seguro sustentável. O seguro sustentável é uma abordagem estratégica em que todas as atividades da cadeia de valor dos seguros, incluindo as interações com as partes interessadas, são realizadas de forma responsável e orientada para o futuro, identificando, avaliando e gerindo e monitorizando os riscos e as oportunidades associados a questões ambientais, sociais e de governança. Os seguros sustentáveis visam reduzir os riscos, desenvolver soluções inovadoras, melhorar o desempenho das empresas e contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e económica. E como é que isso se faz? Pois há uma série de princípios, não é? E o primeiro princípio é o seguinte: integraremos na nossa tomada de decisões as questões ambientais, sociais e de governança relevantes para a nossa atividade seguradora. É ainda um princípio muito proclamatório, que ainda não dá grande pormenor sobre o que se deve fazer,
mas depois segue-se o princípio 2, trabalharemos em conjunto com os nossos clientes e parceiros comerciais para aumentar a sensibilização para as questões ambientais, sociais e de governança, gerir o risco e desenvolver soluções. Depois, o princípio 3, trabalharemos em conjunto com os governos, reguladores e outras partes interessadas importantes para promover uma ação generalizada em toda a sociedade sobre questões ambientais, sociais e de governança. Princípio 4, demonstraremos responsabilidade e transparência, divulgando regularmente ao público os nossos progressos na implementação dos princípios. Aqui, no princípio 4, integra-se um bocadinho esta ideia do reporte público. Por uma questão de responsabilidade e transparência, há um compromisso do setor com a divulgação regular perante o público dos progressos na implementação dos princípios e surgem então os relatórios, em regra anuais, sobre sustentabilidade e ESG. Alguns exemplos de análise da cadeia de valor de uma seguradora e introdução de alterações para tornar os seguros existentes mais sustentáveis. No seguro automóvel, acompanhar os processos de reciclagem de peças de veículos salvados ou abatidos ou internalizar os processos de reciclagem. Deixar simplesmente os salvados com o segurado, lavando as mãos do seu destino, já não é aceitável. Outrora, porventura, hoje em dia, já não se pode fazer isso. Há que garantir que toda a cadeia de valor, desde o início ao fim do seguro, é orientada por uma preocupação de sustentabilidade. Ainda no seguro automóvel, a introdução de descontos nos prémios para veículos de passageiros híbridos ou elétricos, soluções de pagamento à medida que se conduz, pay as you drive, ou outros que, no fundo, sirvam de incentivo para que os próprios clientes tenham condutas mais sustentáveis na sua vida. O mesmo se diga quanto ao seguro de habitação, concessão de benefícios de cobertura de reconstrução ecológica após a ocorrência de um sinistro coberto. Imaginem, por exemplo, que há um incêndio e o nosso seguro tem incentivos à utilização de materiais respeitadores do ambiente, mudança para energias renováveis, melhor isolamento, obtenção de certificação relevante a quando da reconstrução. E nas linhas comerciais, exatamente a mesma lógica. Ora bem, em todos os ramos, controle da conformidade dos clientes com as boas práticas ASG ou ESG, segue-se o exemplo da prevenção nos acidentes de trabalho para incentivar comportamentos sustentáveis, como, por exemplo, exigindo boas práticas como critério de elegibilidade para determinados produtos de seguros ou descontos nesses seguros. Obrigada. Olá, Diogo. Sim. Então, acho que não, o primeiro, claro, a primeira parte foi maior do que a segunda. Não, está ótimo. O objetivo Sei- seria assim pílulas consumíveis facilmente, não é? Sim, sim, sim. Portanto, nós obtemos aos jogadores máximo 15 minutos. Em geral, cada bloco tem ficado com cerca de 15, 16 minutos. Há um ou outro com menos de 15 minutos. Este O teve meu, 6. o meu primeiro teve quanto? Teve cerca de 11 minutos, acho eu. Ok, pronto. E este, Este segundo teve 6, pronto. Agora, como não se justifica entrar no terceiro, a ideia é ficar hoje por aqui e depois, amanhã, pelas 7h30, eu sim. volto a entrar. O Diogo diz-me mais ou menos o que é que resultou, e o que é que vamos fazer, e ambos dialogamos para terminar o curso. Sim, eu vou pedir o PowerPoint à Ângela e à Maria, porque eu gostava de ter essa oportunidade para ver se estas questões da cadeia de valor, para ficar claro que uma seguradora não é uma empresa têxtil e, portanto, é muito diferente a questão de direitos humanos não é numa empresa Sim, têxtil. E, portanto, se calhar vou aproveitar para falar um bocadinho sobre isso, para está tentar bem, dar alguma unidade. está bem. E vai tentar fazer uns slides com um resumo, não é? Sim, Quer os sim. meus? Sim, se me puderem enviar, por favor. Sim, Está sim, sim, bem, sim. combinado. Então vou fazer isso Sobretudo, agora. a primeira parte, sobretudo do ODS, que eu gostava de utilizar. Está bem, ok. Então vá. Eh, Obrigada.
Obrigado. Eu não sei Até se. amanhã. Até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Mariana?